Desde o passado dia 29 de março do corrente ano, o país, no seu todo ou em parte, tem vivido sob o signo do estado de emergência constitucional, em decorrência da Covid-19, que se espalhou por todo o mundo, provocando bastante sofrimento e ceifando muitas vidas. Ao longo desse período, os sacrifícios exigidos aos cidadãos cabo-verdianos no país e na diáspora têm sido muito elevados, especialmente para os nossos conterrâneos que nos países europeus e nos Estados Unidos da América têm sido vítimas mortais da doença. Durante este tempo, todos os aspectos da nossa vida têm sido fortemente condicionados por esta situação. As atividades económicas, as lides sociais e culturais, as rotinas escolares, o culto religioso, a dinâmica familiar e, ousaria dizer, até os nossos sonhos e as nossas fantasias. As perspectivas do nosso futuro imediato encontram-se igualmente em suspenso. Eu não ignoro que estas alterações e uma série de restrições que lhes são inerentes não são igualmente distribuídas por todos, porque, infelizmente, ainda somos uma sociedade muito desigual e esta epidemia evidenciou esta realidade com uma insuspeita crueza. Suspensão de atividade económica, distanciamento físico entre pessoas, medidas de higiene pessoal, que até significa, nem de perto nem de longe, mesmo coisa para um cidadão de tira-chapéu, de Palmarejo, de Planalto Leste, ou de Rabil, ou de Praça Nova. E ele é que é igual para empregada doméstica, para político, para lavador de carro, para quem te beneficia de pensão social mínimo, para preso, para engenheiro, para gestor de empresa ou para empresário. Para enfrentar a situação grave, muito grave, e infelizmente em que é uma medida ainda desconhecido, que até restaram para nós outra medida, outra alternativa, senão a adoção de medidas margosas, às vezes medida doloroso, ao mesmo tempo que não te procura compensa inevitável e inconvenientes dramático para que as pessoas mais vulneráveis. Caros cabo-verdianos, tudo que é sacrifício que nos tem feito vale a pena. Resultado que não tem negócio sem na altura daquilo que nos esperava, de nossa expectativa. Para mim, a resposta é claramente sim. Modo que não tem lidado com as epidemias, em termos de saúde pública, tem apresentado resultados francamente positivos. Que hoje, a doença tem sido controlada por autoridades sanitárias. Propagação dessa doença que tem representado uma sobrecarga insuportável para o nosso sistema de saúde, contrariamente àquilo que não estou a olhar todo dia, no outro lugar do mundo, com muito melhores condições do que nós. Também o número de mortos é, felizmente, muito baixo. E não tem uma percentagem cada vez mais grande, mais elevado, de pessoas recuperadas. O que traduz na redução crescente
de abrangência de território de estado de emergência, que passa de nível nacional, para toda a ilha, para apenas 12 de que as 9 ilhas de nós habitados. Não obstante os inequívocos êxitos alcançados graças a uma intervenção competente, diria muito competente, das autoridades sanitárias, dos profissionais da saúde, de todos os agentes da proteção civil, e uma participação muito esclarecida da maioria visível da população, da grande maioria da nossa população, continuamos com muitos desafios a enfrentar. Em primeiro lugar, permanecem muitas incógnitas e incertezas relativamente ao novo coronavírus, para o qual, como sabemos ainda, não se dispõe de vacina nem de tratamento específico, o que exigirá uma atitude de aprendizagem e adaptação permanentes, tanto nas ilhas que não têm ou nunca tiveram casos da doença, como naquelas que ainda, infelizmente, os contabilizam. Em segundo lugar, continuamos com uma epidemia que ameaça vidas e exige medidas muito importantes, que, como vimos, se repercutem de forma desigual em todos os aspectos das nossas vidas, mas são fundamentais para o controle devido da situação. Como temos referido, o estado de emergência, que implica restrições importantes ao exercício de certas liberdades, direitos e garantias constitucionalmente assegurados, apenas se justifica perante situações verdadeiramente excepcionais. Nos últimos meses, perante uma realidade sanitária complexa e a necessidade imperiosa da adoção de medidas e procedimentos essenciais à salvaguarda da vida e da saúde dos cabo-verdianos e demais residentes no país, fomos obrigados a decretar o estado de emergência e a prorrogá-lo por 2 vezes, ainda que com incidência territorial diferente. Nós não ignoramos os prejuízos que essa situação acarreta no que diz respeito à fruição de bens constitucionalmente assegurados, aos impactos negativos inevitáveis ao nível da economia e, sobretudo, às consequências nefastas para as camadas mais desprotegidas das nossas populações. Continuamos a registrar os esforços do Governo no sentido de mitigar as consequências negativas imediatas das medidas adotadas para prevenir a propagação da doença nas esferas económica e social. Mas temos de reconhecer que as mazelas não podem ser todas debeladas. Perante a complexidade da situação, o critério que tem norteado a nossa posição tem sido a salvaguarda da saúde e da vida das pessoas. Assim, as decisões que tenho tomado têm em larga medida sido norteadas pelas necessidades expressas por essas autoridades, o que explica a adequação das medidas excepcionais à dinâmica da epidemia. Atualmente, como sabem, os casos positivos de infecção pela Covid-19 limitam-se às ilhas da Boa Vista e de Santiago e apresentam dinâmicas diferentes, bem diferenciadas. Enquanto na ilha da Boa Vista a epidemia parece estar controlada, não se registrando novos casos positivos, pelo menos nas últimas 3 semanas, a situação na ilha de Santiago
especialmente do Conselho da Praia, é bem diferente, caracterizando-se por um aumento diário de novos casos em mais de 2 dezenas de bairros. A necessidade da continuidade de medidas de controle em Santiago apresenta-se assim como muito importante para a monitorização da epidemia. Tendo em consideração essas realidades, a necessidade de disponibilizar às autoridades sanitárias os meios legais considerados muito importantes para o enfrentamento da situação, na sequência de consultas a diversas entidades técnicas, políticas e da sociedade civil, e ouvido o Governo nos termos constitucionais, considerei necessário prorrogar o estado de emergência para a Ilha de Santiago, no período compreendido entre as 0 horas do dia 15 de maio de 2020 às 24 horas do dia 29 de maio do corrente. Sendo necessário ainda este tempo de vivência em estado de emergência para que algumas medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias essenciais para este combate na Ilha de Santiago possam ser aplicadas, existe um consenso que já é possível, mesmo neste estado de emergência, prorrogado agora, retomar alguma atividade económica e exercer alguns direitos fundamentais, como, por exemplo, a liberdade do culto na sua dimensão coletiva em certas localidades, desde que sejam adotadas medidas de segurança sanitária e de distanciamento social que diminuam a potencialidade de propagação do coronavírus. Por isso, o estado de emergência, ora prorrogado, apresenta limites mais flexíveis, permitindo, de alguma forma e, em alguma medida, ao Governo, a preparação para a retoma gradual de algumas atividades, como, por exemplo, a construção civil, os serviços públicos, da administração pública, as atividades agrícolas e similares, ao mesmo tempo que, como eu disse, se afasta a proibição absoluta de eventos de culto religioso para algumas regiões, nomeadamente a Santiago Norte, admitindo-se apenas que esses eventos sejam submetidos a regras que impeçam o contágio. Contudo, é preciso termos presente que a decisão pelo estado de emergência ou não é sempre uma ponderação de valores e bens, e não apenas a avaliação dos danos num certo domínio ou noutro. Ninguém na Cabo Verde que pode negar que situação do estado de emergência, que limitações na liberdade e na iniciativa económica está a causar danos importantes, incalculáveis, na economia e no emprego de pessoas. Mas dizer apenas isso quer resolver o problema de decisão. Esses danos, têm que ser confrontados, têm que ser balanceados, têm que ser pesados com outros tipos de prejuízo. Por exemplo, a vida e saúde de comunidades inteiras. Esse mesmo critério de ponderação, de balanceamento, deve valer para a decisão de fechar ou abrir setores de economia ou outro setor de atividade. E vocês acreditam, precisam acreditar, mas nem sempre é fácil ou uma coisa indiscutível fazer-se ponderação, porque decisão que está escrito ou tem escrito nas estrelas. Caros compatriotas,
nesse momento li, em que 8 ilhas estão fora de estado de emergência, o Presidente da República gostava de dizer que nunca como agora, conduta de cada um de nós, conduta cívica de cada cabo-verdiano desse país, de cada cidadão que vive na Cabo Verde, ele tornando elemento fundamental nessa luta contra a pandemia de Covid-19. Tudo medidas de quarentena, de confinamento, de distanciamento físico, de proteção e higiene, que foi imposto por força de estado de emergência, está continuando a ser decisivo, essencial, e ele tem que ser aplicado para toda gente. Mas agora, não tem dever de cumprir as medidas, as orientações, não para força, mas para a nossa compreensão, para a nossa convicção, para a nossa consciência de que só assim nós estamos a proteger a nossa cabeça, nós estamos a proteger a nossa família, nós estamos a proteger o nosso vizinho, nossos colegas de trabalho e nós estamos a proteger o nosso país, Cabo Verde. É nós, que nós prática e nós atitude. Nós é que também decidir se nós avançar, isso pouco a pouco, mas de uma forma determinada, não está livrado de uma vez desse novo coronavírus, ou se não está a deixar que a Covid-19 toma conta de nossa vida e nas maneiras de estar na vida, propagando para todo lado, causando dor, sofrimento, miséria, desconfiança e perda de vidas. Caros conterrâneos, cabo-verdianas e cabo-verdianos, eu continuo a confiar vivamente nos cabo-verdianos, na sua sabedoria, mas, sobretudo, confio e estou certo do seu amor a Cabo Verde, de veras o melhor país do mundo, e tem de continuar a ser. Muito obrigado.